Boa noite. Hoje, para você que está acompanhando pela internet ou você que está assistindo esse vídeo em outra data, hoje é o dia 14 de janeiro de 2024 e muitas famílias aqui no Rio hoje estão de luto, porque ontem à noite, na madrugada, houve um forte temporal aqui na cidade, aliás, no estado, né? Não foi só na nossa cidade. Só um minutinho, irmãos, que... Pronto. Não foi só aqui na cidade, foi em todo o estado, atingiu a Baixada Fluminense e alguns bairros ali da Zona Norte, principalmente aqui no Rio de Janeiro, os bairros próximos à Madureira, e até o momento, até onde eu sei, 8 pessoas morreram e uma pessoa está desaparecida. Então, é um momento de grande tristeza para o nosso estado. E eu quero também pedir ao Senhor que console os corações dos enlutados nesse momento e que nós estejamos como igreja sensíveis a este momento. Não só de dizermos para as pessoas que perderam muita coisa. Algumas pessoas perderam seus móveis, seus documentos, e fora o risco de morte que passaram durante a noite. Em alguns lugares a água chegou a quase 2 metros de altura. E não só para dizermos a essas pessoas, nós estamos aqui. Precisamos, como igreja, fazer a nossa parte também assim. Dizermos às pessoas, olha, eu estou aqui. Do que você precisa? Como eu posso te ajudar? Mas também de nos conscientizarmos. Todo ano na nossa cidade, pelo menos, né, nas chuvas de verão, uma boa parte da cidade alaga. E existe muita coisa aí. Tem chuva que vem além do esperado. Também tem um problema sério de infraestrutura, de escoamento, e isso não cabe tanto a nós, cidadãos. Mas uma coisa é certa que nos cabe: não jogarmos lixo no chão, termos cuidado com o nosso lixo. Eu acho importante falarmos isso. Quando você joga lixo na rua, você está contribuindo para entupir bueiros, e assim também você pode contribuir para que ocorra uma enchente naquela rua. Às vezes o lixo que você joga num lugar vai afetar outra rua, em outro lugar. Então precisamos ter essa consciência. Deus me deu o privilégio de morar em outros estados, e com muita tristeza, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que é onde a gente cuida menos da urbanidade, né, da nossa cidade. Eu morei em estados onde ninguém nem pensa em jogar lixo no chão. Se você tem um papel, você guarda aquele papel até achar a primeira lixeira. Se você não achar na rua, você vai até a sua casa e joga na sua casa, mas não joga no chão, não junta lixo na rua, como eu vejo muitas pessoas fazendo aqui na nossa cidade, né? Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas é importante nós pensarmos sobre isso, que muitas pessoas sofrem e nós podemos evitar o sofrimento dos outros com ações muito simples. Mas eu não vim aqui para pregar sobre cidadania, não. Eu quero refletir essa noite com você a respeito de questionamentos. Tem uma frase, que eu não sei qual autor ou autora da frase, que tem sido propaganda de um canal de televisão. Diz assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. É bem interessante essa frase, porque, de fato, você não consegue ter resposta se primeiro não houver uma pergunta.
Primeiro você precisa ter uma dúvida, para que através daquela dúvida você busque o conhecimento para achar a resposta. E é interessante que também eu sou professor, e como professor, às vezes, eu percebi em algumas classes os alunos com medo, às vezes, de perguntar, com medo do que os outros vão dizer se ele perguntar. Mas, para mim, como professor, é muito gratificante quando um aluno faz uma pergunta que exige uma pesquisa maior. É muito bom quando o aluno faz uma pergunta que vai levar a alguma provocação importante, até mesmo para o desenvolvimento daquele assunto que você está ministrando em sala. Mas nós, às vezes, temos uma cultura de fugir das perguntas. Há perguntas que nós não queremos fazer e há perguntas também que nós não queremos responder. Eu, quando aluno, num determinado curso, nós tínhamos um horário para terminar a aula. E era interessante que todos os dias a gente tinha aulas até 4 e pouca da tarde. Mas na sexta-feira era o dia em que terminava meio-dia. E quando dava 11h30 da manhã, a gente já começava a olhar o relógio, porque a gente já começava a se preocupar na hora de ir embora. Mas tinha sempre um aluno que quando dava 11h59, ele levantava o braço e antes de fazer a pergunta, sabe aquelas perguntas, aqueles questionamentos que os políticos fazem? Que tem que contextualizar, e aí faz um discurso de meia hora para fazer uma pergunta. Aquele aluno fazia isso. Nós tínhamos muita raiva das perguntas dele, porque a pergunta que ele fazia às 11h59, às vezes nos fazia sair dali do trabalho 1h da tarde. Às vezes nos fazia sair até às 2 da tarde. E era assim, a gente evitava, a gente fazia de tudo para que aquela pessoa não perguntasse. Mas as perguntas são importantes, embora algumas sejam fora de ocasião, como aquela, elas são importantes, porque você não consegue chegar a uma conclusão sem perguntas. A ciência se desenvolve através de perguntas. E o conhecimento se desenvolve através de perguntas, inclusive o conhecimento bíblico. Nós conhecemos as Escrituras, nós estudamos a Bíblia fazendo perguntas. Você precisa se perguntar, você precisa perguntar. Algumas coisas você precisa perguntar ao texto, outras coisas você precisa perguntar a si mesmo, e outras coisas você precisa perguntar a alguém que conheça mais, alguém que esteja estudando há mais tempo. Mas eu quero destacar nessa noite 2 perguntas que um discípulo de Jesus faz. E essas 2 perguntas mudam a vida dele e também mudam a vida de outras pessoas. E eu espero que nessa noite essas perguntas também mudem a sua vida. Abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 1. Nós leremos do verso 43 até o verso 51. Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 ao 51. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira?
pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Para você entender o contexto dessa passagem aqui, Jesus estava, ali o evangelista está mostrando quando Jesus começa a trazer os seus discípulos, a formar os seus discípulos. Então, Jesus está passando e João Batista, o seu precursor, o que vem antes dele para anunciar a vinda do Messias, o João Batista anuncia: eis aí o Cordeiro de Deus. Esse aí é o Cordeiro de Deus. Provavelmente, João Batista já estava falando para os seus discípulos: olha, vem o Cordeiro de Deus, espere o Cordeiro de Deus, porque ele vem para tirar o pecado do seu povo. Ele é quem nós esperamos, ele é de quem a lei e os profetas, todas as escrituras anunciam que nós estudamos, é sobre ele vai chegar. E de repente Jesus passa e aí João Batista anuncia para os discípulos: olha esse aí, ele é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista fala isso, 2 dos seus discípulos resolvem seguir a Jesus. Um deles era André, não é o nosso André aqui não. É outro André, outro discípulo de Jesus, chamado André. O outro discípulo, eu não sei o nome, aqui o texto não nos revela. Mas André é destacado porque André logo de cara já vai chamar o seu irmão Pedro. André, ele descobre o Messias, ele descobre o Cristo, e quando ele descobre, ele passa a seguir a Jesus, e ele não fica com esse conhecimento para si, ele vai chamar o seu irmão, Pedro. E aí os três começam a seguir a Jesus. Em seguida, passa um tempo, e Jesus encontra Filipe. E aí a Filipe, Jesus convida pessoalmente. Jesus fala para Filipe: vem, me segue. Filipe simplesmente começa a seguir a Jesus. E Filipe tinha um amigo chamado Natanael. Então Filipe vai a esse amigo e fala assim: olha, agora sim eu conheci o Messias. Agora eu sei quem ele é. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque nós precisamos notar a dinâmica disso. O Evangelho não chegou até nós porque Jesus simplesmente falou e ficou com conhecimento, e as pessoas que ouviram mantiveram aquele conhecimento. O Evangelho chegou até nós hoje, e hoje eu estou aqui falando a respeito desse Evangelho para você, porque ele foi se difundindo pelos contatos. Um foi falando para o outro. Aqui no texto, João Batista anuncia, um discípulo começa a seguir, esse discípulo chama o irmão, Jesus chama um outro, e aí esse outro chama um amigo, e é assim que o Evangelho cresce. Isso nos mostra que o Evangelho precisa continuar crescendo hoje através dos nossos contatos. Você não é sozinho no mundo, com certeza você conhece várias pessoas. E todas essas pessoas que você conhece, elas precisam conhecer a Jesus. E elas só vão conhecer a Jesus se você disser quem é Jesus para elas. Aqui nós vemos o princípio do discipulado, onde o Evangelho é anunciado, um vai chamando o outro, um vai cuidando do outro, e assim a palavra vai se expandindo. Que 2024 seja para nós o ano de expansão do reino de Deus, o ano em que nós anunciamos o Evangelho, o ano em que nós chamamos os nossos parentes, nossos filhos, nossos amigos, nossos pais, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de faculdade. É assim que o Evangelho vai ser disseminado. Aí, fechando aqui o parêntese, quando Filipe vai falar com Natanael, ele faz uma pergunta interessante a Filipe. Ele pergunta assim: pode alguma coisa vir de Nazaré, alguma coisa boa sair de Nazaré? Essa pergunta de Natanael, ela revela duas características dessa personagem. A primeira, de cara, a gente já vê logo um preconceito aqui. Porque Filipe fala assim: olha, descobrimos o Messias.
aquele que a gente esperava. Ele é Jesus, filho de José o Nazareno. Filipe não diz apenas que era o Messias, ele diz também a origem de Jesus. Ele diz ali que Jesus vinha de Nazaré, uma cidade muito pequena, que tinha aproximadamente uns 500 habitantes. E essa cidade ficava na região da Galileia. Hoje, Nazaré é uma das maiores cidades ali da Palestina. Mas naquele tempo, era uma cidade que tinha apenas 500 habitantes. Era uma cidade inexpressiva. E Natanael conhecia aquela cidade. E por isso ele faz a primeira pergunta: pode alguma coisa boa sair de lá? Será que é possível que algo bom saia de uma cidade tão pequena? De um lugar tão inexpressivo? E a gente precisa nisso refletir a respeito da questão do preconceito. Preconceito é um conceito que você forma baseado num conhecimento pequeno sobre algo ou alguém. Aqui Natanael, ele julga Jesus, olha só, hoje a gente consegue perceber o tamanho, né, dessa ousadia e dessa insensatez de Natanael. Ele julga Jesus por causa da sua origem. Ele conhecia a cidade. Ele conhecia até as Escrituras, mas ele não conhecia Jesus. O preconceito é gerado assim. Você pode conhecer determinada etnia, você pode conhecer a história de determinada etnia, você pode conhecer a história de um povo, você pode conhecer a história de um segmento religioso, você pode conhecer um pouco de alguém. Mas quando você submete a essa pessoa, a essa etnia, a esse povo, a um julgamento pelo conhecimento pequeno que você tem, você está sendo preconceituoso ou preconceituosa. Natanael foi assim. Ele conhecia Nazaré, mas não conhecia Jesus e julgou Jesus. E disse: não é possível. De lá não sai nada de bom. Quantas vezes nós fazemos isso com o nosso próximo? Quantas vezes nós achamos que a pessoa, para ser relevante, ela tem que ser de uma família tal, ela tem que ser de um lugar tal, tem que ter nascido em tal lugar, ela tem que falar de tal jeito, ela tem que se vestir de tal forma. Mas é importante também nós lembrarmos de que o preconceito, ele é pecado, porque Deus, quando cria o ser humano, ele cria a sua imagem, a sua semelhança. Então, quando você tem preconceito com um ser humano, você está tendo preconceito com alguém que foi criado à imagem de Deus. Às vezes, nós agimos com preconceito sem percebermos. Muitas vezes o preconceito ele está inserido numa estrutura social que é desenvolvida para que um grupo prevaleça sobre outro. E quando o problema é quando nós justamente quando nós não percebemos ou quando nós percebemos e começamos a fazer vista grossa sobre isso. De novo eu vou dizer, preconceito é pecado. Porque você está excluindo, né? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o mundo, Deus ama você, Deus ama a mim, independente da sua origem. E é interessante ver no texto aqui, que baseado apenas no preconceito, Natanael julga o Senhor dos senhores ali. Porque ele sabia que vinha de Nazaré, mas ele não sabia que ainda não sabia que Jesus era o Messias prometido, até porque ele não conhecia a história toda. Ele ainda não sabia que Jesus havia nascido em Belém, da Judéia, para cumprir a profecia. Ele ainda não sabia que Jesus havia nascido de uma virgem para cumprir a profecia. Aquele homem que andou na Galileia, que aparentemente vinha de uma cidade inexpressiva, de uma cidade onde não se manifestava nenhum profeta, aquele homem era o Senhor dos senhores encarnado. O que também fica de lição é que não importa a sua origem,
Não importa de onde você veio, o que importa é o que Deus quer fazer através de você. Deus surpreende as pessoas. Deus, às vezes, usa aquela pessoa que você menos dá valor. Deus, às vezes, usa aquela pessoa que você não diz nada dela. Porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Por isso, nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos pregar o Evangelho a todos. E não ter preconceito com ninguém. Devemos dizer, venham todos. Porque na mesa do Senhor, todos são bem-vindos. Natanael também expressa o seu conhecimento da lei, das escrituras sagradas e das tradições judaicas. De fato, não se levantava nenhum profeta ali na região da Galileia. Depois nós vamos ver lá em João ainda, no capítulo 7, o povo começa a se dividir, justamente por isso, porque alguns diziam, Jesus é o profeta prometido, ele é o Messias, e outros diziam assim, não, ele não pode ser profeta, porque ele vem da Galileia, e não se levanta profeta na Galileia. E aí chega um ponto de que a discussão chega até os principais religiosos da época, e eles dizem isso. Se você estudar as Escrituras, você vai perceber que nenhum profeta se levanta na Galileia. Natanael sabia disso. Isso nos ensina que não basta você ter um conhecimento teórico, não basta você ter um conhecimento aparente, você precisa conhecer a fundo Jesus para que Ele transforme a sua vida. Natanael até ali tinha apenas um conhecimento teórico, ele sabia que viria um Messias, ele sabia como deveria ser esse Messias, mas ele não sabia tudo sobre ele. E aí, a resposta que Filipe dá ao seu amigo é uma resposta simples e direta. Venha ver. Está nos mostrando que Filipe fala assim, olha, você é um grande estudioso, você sabe muita coisa, mas isso, o seu conhecimento não vai alcançar. Isso que nós presenciamos, isso que nós descobrimos agora, você precisa vir e ver. Johann Konis, ele diz o seguinte, não se conhece Deus pela especulação intelectual ou pelo êxtase, mas pela participação na prática de Jesus de Nazaré. Essa participação faz que sejamos gerados de Deus, filhos e enviados de Deus para nossos irmãos, assim como Jesus o foi para nós. Talvez você conheça o cristianismo por meio de redes sociais. Talvez você conheça a igreja evangélica por causa de algumas pessoas que falam muitas coisas na internet. Talvez você conheça por causa de um vizinho seu. Talvez você conheça por causa de alguém que comprou alguma coisa com você e não pagou. Talvez você conheça alguns por causa de seu posicionamento político. E aí, talvez, nisso tudo, você pense assim, não, os evangélicos são isso, os evangélicos são aquilo, os evangélicos são desse jeito. Crente não presta, porque o meu vizinho pegou dinheiro emprestado comigo e não pagou. Crente não presta, porque o meu colega de trabalho diz que é crente e ele dá volta em todo mundo. Talvez você tenha uma imagem do cristianismo baseada em outras pessoas que você conheceu e que deu um testemunho ruim para você. Talvez você tenha uma visão do cristianismo baseada na história, em tudo que o cristianismo proporcionou ao mundo de ruim. E, infelizmente, algumas coisas nós fizemos de ruim ao mundo. Nós, que eu digo, nós como religião. Em nome de Jesus, muita gente perseguiu a outras pessoas, muita gente matou, muita gente torturou em nome de Jesus, muita gente conquistou territórios em nome de Jesus, muita gente escravizou em nome de Jesus. Não tem como nós negarmos esses fatos históricos, realmente eles aconteceram, e talvez você conheça o cristianismo por esses fatos, mas eu quero te dizer uma coisa. Independente do conhecimento que você tenha da história do cristianismo, independente do conhecimento que você tenha das pessoas que convivem com você e se dizem cristãs, o que você de fato precisa é conhecer a Jesus.
Porque Jesus é muito além de qualquer conhecimento que você tenha. Talvez as experiências ruins que você teve na sua caminhada, na sua vida, fazem com que você rejeite a palavra de Deus e diga: eu não quero saber, porque eu tive experiências ruins. Mas eu digo uma coisa para você essa noite: Jesus, se você o conhecê-lo de fato, toda experiência ruim que você teve, você vai ver que não vale, porque Ele é a melhor experiência que você pode ter. Não basta você conhecer pelos outros, não basta você conhecer pela teoria, você precisa conhecer a Jesus pessoalmente. É isso que Filipe diz para Natanael. E o próprio Jesus diz isso, porque ele diz que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue, não teria comunhão com ele. Para você ser um cristão, para você ser um filho de Deus, para você conhecer a Jesus, mais do que qualquer conhecimento que você tenha, mais do que qualquer experiência que você tenha, você precisa comer e beber de Jesus. Parece estranho ouvir isso, mas quando você come algo, aquela coisa que você comeu, aquele pão que você comeu, ele entra no seu organismo, ele faz de alguma maneira, ele passa a fazer parte do seu organismo, ele passa a gerar vida em você, ele te alimenta e vai te dar saúde através do que você consumiu. Se você bebe vinho, aquele vinho ele vai de alguma maneira subir a sua consciência e pode afetar inclusive o seu estado de consciência. Jesus se coloca como o próprio pão e o vinho, que precisa ser comido, precisa ser bebido por mim e por você. Você quer ter uma experiência de fato com Jesus? Coma e beba dele, se alimente dele, receba dele, viva por ele. Enquanto você viver baseado nas suas experiências e apenas no seu conhecimento e não experimentar Jesus de fato, você vai continuar na mesma, você vai continuar sem conhecê-lo, você vai continuar preconceituoso ou preconceituosa. Mas quando você comer e beber dele, você vai ter vida nele e a sua vida realmente vai ser transformada. Natanael era assim. E aí quando Filipe chama, ele resolve então seguir. E aí Jesus vai, quando ele está se aproximando de Jesus, Jesus olha e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não tem nenhum engano. Em outras versões vão dizer, em quem não há dolo, nas versões mais antigas. Jesus demonstra ali conhecer de fato a Natanael. Ele sabia quem Natanael era, mesmo que Natanael não o conhecesse. E aí Natanael faz a segunda pergunta: de onde o Senhor me conhece? A primeira pergunta de Natanael: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? A segunda isso ele pergunta a Filipe, seu amigo, e depois ele vai perguntar ao próprio Jesus: de onde o Senhor me conhece? Quando Jesus fala isso de Natanael, Jesus está citando um salmo, que é o Salmo 32, verso 2, que diz assim: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Jesus está falando isso de Natanael: você é um homem bem-aventurado, porque em você não tem nenhum engano. Você não é como esses religiosos que me perseguem. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Você não é como esses religiosos que me rejeitam. Você não é como esses religiosos que acham que são os donos da verdade. Você realmente é sincero nos seus propósitos. Você realmente acredita no que você fala. Você realmente procura o Messias. Você quer uma experiência de fato e você quer conhecer o Messias de verdade. É isso que Jesus está dizendo para Natanael. E aí, diante dessa pergunta de Natanael, Jesus revela ainda mais. Ele diz que não só conhece Natanael e sabe que Natanael é um homem íntegro, sincero, justo, mas ele também sabe o íntimo de Natanael. E aí Jesus revela o seguinte a Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu já havia visto você lá debaixo da figueira. É interessante essa declaração de Jesus, porque ele está dizendo assim:
Eu vi você quando ninguém estava vendo. Eu enxerguei você. E esse ver de Jesus não é simplesmente olhar, é realmente perceber, é notar. É se interessar por aquela pessoa. Jesus está dizendo o seguinte para Natanael: antes mesmo de você ser chamado por um dos meus discípulos, eu já sabia o que estava no seu coração, no seu íntimo, no seu momento de paz. A figueira ela tem um símbolo interessante para a tradição judaica. Ela representa paz e prosperidade. Vários textos no Antigo Testamento, principalmente nos profetas, fala de uma promessa de cada um se sentar debaixo da figueira. Num momento de paz, de cada um chamar o seu vizinho para debaixo da sua figueira. Em vários textos das profecias você encontra isso. E a figueira também servia de remédio. O fruto dela, o figo, ele servia de remédio. Então era uma planta muito especial. E Natanael estava ali, debaixo da figueira. Provavelmente ele estava ali num momento de paz, não só curtindo a sombra da figueira, não só comendo dos seus frutos, mas tendo um momento de paz e provavelmente um momento de reflexão. Provavelmente quando Natanael falava ali, ele estava falando algo com Deus, que somente ele e Deus conheciam. A pergunta de Natanael precisa ser a mesma pergunta minha e sua essa noite: de onde o Senhor me conhece? E o Senhor vai te responder: eu te conheço mesmo no seu secreto. Quando Jesus diz isso a Natanael, ele está se revelando como Deus, porque somente Deus pode conhecer o coração do ser humano. Aqui demonstra a divindade de Jesus. Jesus é Deus e ele se faz carne, vem ao mundo como um ser humano. E em alguns textos, principalmente no Evangelho de João, ele revela que ele não era somente humano, ele é humano e ele é Deus. É o Deus que se esvazia da sua glória e vem tabernacular com os homens. Vem habitar no meio dos homens, vem estar com os homens, vem levar os homens a um culto verdadeiro ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Não importa quais questionamentos você tenha, não importa quais sejam as suas dúvidas, o que eu quero te dizer essa noite é que Jesus conhece o seu coração, Ele sabe do que você precisa, Ele conhece as suas dúvidas, Ele conhece as suas crises. Muitas vezes nós tentamos disfarçar nossas crises para os outros. Muitas vezes nós temos dúvidas e crises que nós tentamos esconder com medo de sermos julgados pelos outros, mas eu quero dizer uma coisa: ainda que você consiga disfarçar as suas crises para todos, Jesus conhece o seu coração, Ele sabe da sua crise, Ele sabe da sua dúvida, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe do seu lamento, Ele sabe o que você pede no secreto. Diante dessa declaração de Jesus e dessa revelação, Natanael passa então a reconhecer e a chegar à mesma conclusão que os discípulos chegaram. Ele chega à mesma conclusão de que Filipe havia chegado e falou para ele. E ele chama Jesus de mestre, filho de Deus e rei de Israel. Lá no verso 49, ele exclama: mestre, o Senhor é o filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Os dois questionamentos de Natanael levam ele a essa conclusão, de que seu amigo Filipe estava certo. Realmente ele estava diante do Filho de Deus. Realmente ele estava diante do Deus encarnado. Realmente ele estava diante do Messias prometido, a quem ele aguardava provavelmente durante toda a sua vida, desde que ele começou a ser alfabetizado, desde que ele começou a entender as Escrituras, desde quando ele começou a ler as Escrituras, ele passou a aguardar esse Messias, e ele viu que ali ele estava diante dele. E ele reconhece Jesus primeiramente como mestre. E Jesus é o grande mestre, que precisa ser o mestre da minha vida e da sua. Não faz sentido ser cristão sem ter Jesus como seu mestre.
Por mais que você aprenda com outras pessoas, nessa noite eu quero te convidar a aprender com o próprio Jesus e chamá-lo de mestre. Mestre é alguém que te orienta, que te esclarece, que te mostra o caminho. Jesus como mestre é muito mais do que um professor. Eu como professor, eu apenas fico ali na sala de aula, um ou outro aluno vem me perguntar alguma coisa, às vezes abafar de algo, às vezes eu tenho a oportunidade de ajudar algum aluno, mas o Mestre Jesus, ele está com você em todo o seu momento. Tem dúvida? Pergunte a Jesus. Natanael reconhece Jesus também como Filho de Deus. Aqui ele está reconhecendo a divindade de Jesus, ele está dizendo, realmente Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias encarnado. É o Deus que se faz homem, é o Filho de Deus, como diz lá também, mais em seguida vocês vão ver em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho de Deus, Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele reconhece Jesus como o Rei de Israel, e aqui ele está falando de um rei escatológico. Um rei aguardado que muitos na época de Jesus esperavam que fosse para aquele tempo, que fosse libertar o povo judeu dos romanos. Mas esse rei de Israel, ele veio para libertar a toda a humanidade dos seus pecados. E ele vem para restaurar todas as coisas. Esse rei de Israel, ele morreu numa cruz pelos meus e pelos seus pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vai voltar para restaurar todas as coisas. Tudo que você será restaurado por esse rei, e aí ele não será somente rei de Israel, será o rei de toda a terra. A igreja não pode perder essa visão, a igreja não pode perder essa esperança da volta de Jesus para restaurar todas as coisas, restaurar toda a natureza, restaurar o reino, restaurar todas as coisas. Nós não podemos perder esse foco. E aí Jesus, então, responde a Natanael. Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Para Natanael aquilo foi impressionante, para mim também é. Mas Jesus fala assim, é só por isso? Você está acreditando só porque eu disse isso? Pois você verá coisas maiores do que essas. Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa fala de Jesus é bem interessante, porque nos remete lá a Gênesis capítulo 28, no verso 12. Quando Jacó estava fugindo da sua família, do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, e Jacó sabia que, porque Jacó tinha roubado a primogenitura do irmão mais velho, né? Entre aspas, para Esaú era isso que tinha acontecido. Então, Jacó foge da sua terra. E aí, no caminho, ele chega a um lugar onde ele, cansado, ele pega duas pedras, põe uma em cima da outra, faz de travesseiro, dorme e sonha. Eu fico imaginando como pode uma pessoa dormir com a cabeça em cima de uma pedra. Não que eu nunca tenha feito isso, já até fiz. Mas não é fácil, tem que estar muito cansado. Eu até me lembro de ter dormido com a cabeça em cima de pedra, mas eu não me lembro de ter sonhado. Jacó sonha. E o sonho de Jacó era uma escada que ligava os céus e a terra. E naquela escada os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Quando Jesus está dizendo isso, que os discípulos veriam, Jesus está dizendo o seguinte para ele: aquela profecia lá de Jacó se cumpre agora. Aquela profecia lá em Jacó, aquele conto lá em Jacó, quando a escada, tem uma escada com anjos subindo e descendo, essa escada sou eu. Eu estou aqui como a escada. Sou eu, o Jesus Cristo, que faço a ligação entre os céus e a terra. É através de mim que você, ser humano, pode chegar a Deus. É através de mim que você tem acesso a Deus. Jesus não é só a escada que leva os anjos subindo e descendo. Jesus é a própria porta. Ele diz que ele é a porta estreita, que o ser humano precisa entrar por ela e passar por essa porta estreita. Ele é a porta, ele é o caminho, é ele que te leva a Deus. Jesus está se revelando totalmente a Natanael aqui.
e dizendo mais do que um sonho, mais do que uma profecia, eu estou aqui agora, eu sou o próprio Messias encarnado, Jesus diz para Natanael. E é isso que vocês vão ver, é disso que se trata. Jesus não vem trazer apenas um conhecimento, Jesus não vem trazer apenas uma doutrina, Jesus não vem trazer apenas um modo de vida, embora tudo o que Ele tem ensinado influencie o nosso modo de vida. Não tem como ser cristão sem mudar o seu modo de vida, sem adequar o seu modo de vida às Escrituras Sagradas, sem obedecer ao Senhor. Não tem como se dizer cristão sem ser assim. Pode até ser evangélico, pode ser crente, pode ser batista, pode ser o que for, mas se você não obedece à palavra, cristão você não é. Você pode ser um religioso, uma religiosa. Embora Jesus mude o nosso modo de vida, Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para te dar vida eterna. Ele veio para te fazer uma nova criatura. Ele veio para te dar acesso direto ao Pai. Ele veio para te restaurar, para te fazer uma nova pessoa. Ele é a escada. Ele é o acesso. Diante disso, eu quero convidar você essa noite a deixar os seus preconceitos, a deixar o seu conhecimento histórico, o seu conhecimento experimental. Eu quero te convidar a deixar o que você entende, o que você acha, o que você viu. Eu quero te convidar a deixar tudo isso, como Natanael fez, para experimentar Jesus Cristo, o Senhor. Para experimentá-lo como Senhor de sua vida, para entregar a sua vida a Ele, para abrir o seu coração a Ele, para que Ele faça morada e transforme toda a sua vida. Eu quero te convidar essa noite para comer e beber dEle, para receber as águas que vêm dEle. Feche seus olhos. Natanael era um homem bom, um homem íntegro, um homem que conhecia as Escrituras, conhecia a sua tradição. Ele era, se existisse naquela época esse termo, ele era o verdadeiro cidadão de bem. E ele até esperava o Messias, mas ele não conhecia o Messias. Ele não conhecia Jesus. Quando Natanael conhece Jesus, ele passa a segui-lo e a sua vida é transformada. E quando a vida de um homem ou uma mulher é transformada, outras vidas também são transformadas. O convite que eu quero te fazer hoje é vir para Jesus, entregar a sua vida totalmente a Ele e dizer: eu quero muito mais do que uma simples experiência. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero caminhar com Ele. Eu quero que Ele seja o meu verdadeiro alimento. Eu quero que Ele seja a minha vida. Eu quero que Ele seja a minha esperança. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é água viva que jorra do trono de Deus. Ele é a escada que te liga aos céus. E Ele, sendo tudo isso, Ele te dá uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de confessá-lo como seu mestre, como Deus e como seu Senhor, como seu Rei.
A Bíblia diz que se você fizer isso, se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados e te dar vida nele e transformar a sua vida, a Bíblia diz que se você fizer isso, você será salvo. Quando eu digo isso, algumas pessoas perguntam: pastor, mas eu faço tal coisa de errado. Talvez você diga: eu gosto de fazer coisas que vocês consideram erradas. Eu sou diferente de vocês. Eu não tenho essa fé. Eu uso tantas desculpas assim, quando eu falo de Jesus para alguém. Eu não consigo. Jesus chama a todos. E Ele te chama como você está e como você é. É justamente quando você reconhece que você não consegue, que você não pode. Esse é o momento de se entregar a Ele. Porque eu e você realmente não podemos, mas Ele pode todas as coisas. É Ele que vai mudar a sua vida. Você não vai conseguir mudar sozinho ou sozinha. Se você que está aqui essa noite, e você ouve a gente falando, você já ouviu várias mensagens, mas você ainda não experimentou Jesus, você não teve ainda uma experiência pessoal com Ele, de rendição mesmo, de entrega total. Eu quero te convidar a fazer isso essa noite. Aí onde você está, fale com Ele, entregue a sua vida a Ele. É simples assim. Se você entende que nesse momento, você entendeu a palavra do Senhor, e você entende que nesse momento você está entregando a sua vida a Jesus Cristo para ser o seu Senhor, o seu dono, eu quero te desafiar a levantar uma de suas mãos para que eu saiba que você fez isso hoje. E a gente possa te ajudar nessa caminhada de hoje em diante. Há alguém aqui nesse lugar que hoje está tomando uma decisão de seguir a Jesus? É possível que todos aqui já tenham tomado essa decisão. Mas eu estendo o convite a você na sua casa. Se você levantar a sua mão aí, eu não vou ver, e também, aí você nem precisa levantar a sua mão mesmo. Mas hoje é o seu dia. Hoje é o tempo de você entregar a sua vida a Jesus. E dizer a Ele: vem, entra no meu coração e muda a minha vida, muda a minha história. Faz de mim uma nova pessoa. Hoje é o seu dia. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Entregue a sua vida hoje. Fazendo isso, você pode procurar alguém que já esteja caminhando com Jesus para te ajudar. Mas isso também é importante, porque não existe vida cristã solitária. É impossível você seguir Jesus sozinho. Na caminhada você precisa de alguém ao seu lado, para orar com você, para te ensinar, para te ajudar. Nós vivemos a vida cristã em comunidade. E você pode, aí na sua casa, se você está hoje tomando uma decisão de seguir a Cristo, você pode, hoje mesmo, ligar para alguém e falar assim: olha, eu tomei uma decisão. Hoje eu estou seguindo a Jesus.
Amém? Que Deus abençoe a todos. E o Espírito Santo convença a cada um e ensine a cada um da sua palavra. Em nome de Jesus.